Eu sou a Eli Ferraz, apresentadora do programa No Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa com temas relacionados ao universo feminino e tudo que diz a respeito de quem quer empreender no Brasil. O programa No Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje a nossa convidada é a Cassiana Garcia da The Hill Capital. Estamos aqui no mais um No Corre Com Elas. Hoje nós estamos novamente com a nossa querida Cassiana. Ela é a fundadora da The Hill Capital e hoje nós vamos falar sobre finanças. No último programa, nós conversamos sobre o todo, sobre a vida da Cassiana, sobre a história de vida dela, sobre a Ampara, sobre tudo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre dinheiro, sobre finanças, que é um assunto tão tabu até hoje no Brasil. Cassiana, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você novamente. Eu adorei esse parte 2 do nosso programa, porque assim, né, é um assunto tão delicado, né, Cassiana, e não se fala, não tem aula, até hoje as crianças parece que tem medo de perguntar para os pais, não existe essa conversa sobre dinheiro numa mesa de jantar da família. Quando vai ver, tem inúmeros casos, quando vai ver a família estava em falência, enfim. Ainda mais você, fundadora de um banco de investimentos. Conta pra gente qual que é o seu principal papel dentro da The Hill Capital e como que você ensina outras mulheres a se precaver, né? A pensar no futuro. Que legal, pergunta maravilhosa. Porque a gente não só ensina, como hoje dentro da The Hill Capital, olha que interessante, a maioria dos assessores são mulheres. E são mulheres que já têm uma trajetória de mercado financeiro muito interessante. Uhum. Mas eu acho que a principal forma, quando você vai assessorar um cliente, e principalmente também as mulheres, eu acho que a forma mais assertiva é fazendo um educacional. Uma assessoria de qualidade é quando eu reservo ali uma hora e eu começo a explicar exatamente qual é o cenário da economia. Geralmente a conversa funciona da seguinte forma: é sempre muito produto, né? É um produto aqui, produto ali. Só que essa conversa ela não funciona para um portfólio, para um momento de vida de cada um dos investidores. E aí quando a gente consegue sentar e fazer esse educacional, é uma reunião muito mais rica, porque o que acontece? Você traduzir o economês para um linguajar muito mais suave e compreensível é maravilhoso. Então, acho que número 1, a gente não precisa ficar falando coisas em inglês, a gente não precisa falar de economês. Eu tenho uma preocupação muito grande de comunicar com clareza, porque se eu sei que o cliente ou o potencial investidor entendeu minimamente o básico, esse trabalho é muito mais gostoso de ser feito. Então, o educacional faz parte de toda a nossa rotina, de toda a nossa reunião. Então, não tem uma reunião ali que não dure, pelo menos nas primeiras, uma hora. Para explicar exatamente quais ativos, para explicar quanto rende, quanto Exato. E até para alinhar a expectativa, né? Quando a pessoa não tem esse conhecimento, isso acontece mesmo, é natural. Poxa, eu estou com dinheiro para investir, eu quero aplicar, quanto que eu vou ganhar? Não, mas só isso? Ainda a taxa de juros do Brasil é elevadíssima, né? A gente está com uma projeção de fechar o ano com 11,75 de Selic. Então, é uma boa taxa de juros olhando do ponto de vista do investidor. E aí você alinha as expectativas. E quando você explica para ele que se ele quer mais do que isso, vai ser necessário a gente diversificar o portfólio trazendo um pouco mais de risco, aí ele entende. Ele fala, então, peraí, acho que não estou disposto a correr o risco de ter um mês negativo se for para ganhar X a mais do que hoje você pode me dar de forma mais segura, né? Numa renda fixa segura. Porque tem renda fixa também que pode dar negativo, né? Renda fixa nem sempre é tão fixa assim. Oi? Jura? Juro. Gente do céu. Você sabe que eu não investia em nada. E aí, meu digníssimo marido, chegou um determinado momento da minha vida, logo quando ele me conheceu, ele olhou pra mim e falou assim, que absurdo é esse que você não investe dinheiro? Aí eu tinha 23 anos, aí ele
falei assim, então, não dá, assim, não sobra para investir e tal. Que a gente ainda tem essa percepção que a gente só guarda quando sobra. E aí foi quando ele mudou minha cabeça. Ele falou assim, pera, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe guardar quando sobra. Primeiro você guarda, depois você gasta. Você gasta o que sobra. Você cria teu padrão de vida baseado no que sobra. Para depois, enfim. E aí eu fiquei, mas gente, mas a conta não vai fechar. Ele olhou para mim assim, se a conta não vai fechar, isso quer dizer que você precisa de mais dinheiro. Porque você precisa primeiro guardar para depois gastar. Bom, e aí eu fico ali, nós ficamos ali uns 3, 4 meses. Você conseguiu guardar, você conseguiu fazer, que na época, né? Eu falava não. Chegou um ponto que ele falou, então você vai fazer o seguinte: todos os dias você vai arredondar a tua conta bancária. R$1, R$2, 1,20, 30 centavos. Vai ficar com um número redondo na tua conta bancária. Que aí isso, no final do ano, você vai ver quanto você juntou. Cassiana, eu lembro que quando eu fiz o primeiro ano, eu falei, Fred, você tá de brincadeira com a minha cara que eu gastava... viu? Olha que legal. E foi quando eu comecei, bom. E aí foi indo, as coisas foram indo. Aí quando foi o ano passado, ele falou assim comigo, tá na hora de você começar a ir pra bolsa. E eu já queria ir há muito tempo, né? Só que ele primeiro, ele garantiu no fixo, no CDB, comigo ali, me ensinando. E ele falou, agora você já pode começar a arriscar alguma coisa. E aí, a minha primeira decepção tá lá. Qual? Não, nem vou contar. Tá lá. Mas eu já perdi 30 mil reais no negócio. Tá lá. Aí ele pegou e falou, calma, vai recuperar. Mas é uma coisa que não é do dia pra noite. Foi quando ele falou assim, o maior erro das pessoas é achar que bolsa você vai ficar igual o trader. Trader é a profissão dele, fica lá comprando e vendendo. Você não, você é investidora, compra e deixa, esquece. Então, foram duas coisas que meu marido me ensinou que foi muito importante a respeito de dinheiro. Porque, voltando, eu venho de uma família muito pobre. E não se falava de dinheiro na mesa, né? Não tinha essa... Não tinha. A gente sabia que precisava trabalhar para ter. Sempre teve essa educação lá em casa. Tem que estudar para ser alguém na vida, mas quanto guarda versus quanto gasta, até porque o brasileiro vive no parcelado, né? Que você sabe muito mais do que eu. Sim. Então, quando começou esse movimento lá em casa, ele me educando, ele me explicando, ele me falando, e aí um dia ele falou assim comigo, até semana passada ele falou isso de novo, dinheiro de bolsa de valores, a gente não vende ação enquanto ela não sobe depois de uns 5, 6 anos, e dinheiro de aplicação a gente não mexe nunca. Fica no negativo uns dias, mas o de aplicação não se mexe. Porque você nunca vai aplicar na mesma proporção que você resgata se você entrar nessa moda, né? Exatamente. Olha, ele tá direitinho. Fala pra ele vir aqui pra The Hill Capital, porque... O Fred, vocês não conhecem meu marido. Cassiana, é assim, ó, centavo por centavo, anotado, lá em casa. Sim, eu e minha sogra, a gente corta um barato assim com ele, porque ele olha todos os dias, todas as planilhas. Que legal. E não é controlando o quanto a gente gastou e deixou de gastar. Ele simplesmente fala, olha, tem que controlar, porque 1 centavo que gastar mais, quebrou. Você tá devendo. O que você acha disso? Eu acho que essa organização é o caminho para você ter prosperidade, né? Eu sou CFP, que é aquela certificação de planejador financeiro. E a gente fala muito isso para os nossos clientes, né? Eu, às vezes, faço reuniões e pego pessoas que não têm a dimensão do quanto gasta ou do quanto entra. E isso, eu diria que é a grande maioria, tá? Sim. Às vezes eu sinto que algumas pessoas acham que falar de dinheiro ou falar de investimento é como se fosse algo muito difícil, ou escalar o Everest, nessa magnitude. E eu entendo que isso é cultural. Como a gente, né, como somos um país e um povo que não teve educação financeira, e acho que nas últimas décadas isso vem de forma tímida e tomando mais corpo, nem todo mundo remete dinheiro a um assunto bom. E isso é muito estranho. Porque, e aí você tem aquelas coisas, dinheiro não é tudo. Peraí, dinheiro sim. O dinheiro, ele é uma parte muito importante que vai trazer segurança e prosperidade para te gerar algum conforto,
uma regalia ou minimamente aquilo que você precisa para você crescer ou para sua família. Assim, é manter minimamente uma vida ativa, né? A gente não está falando de luxo, estou falando de ter uma casa, escola, saúde, alimento. Precisa do dinheiro. Sim, isso para o básico, né? E eu acho que ter a visão de algo maior e sempre esperar, sim, algo de luxo, traz um mindset diferente para a cabeça, né? Você vê, o teu marido mesmo trouxe uma visão diferente. Acho que você mudou o teu mindset ou ressignificou a tua visão do dinheiro. Ou talvez você só não olhava, porque botava outras coisas como sua prioridade. Sim, total. E a mulher vai colocar sempre como prioridade os filhos, a casa, o trabalho. Então você tem que ser ali meio que multitask, né? De uma certa forma. E eu acho que isso é muito legal, porque a mulher, ela é multitarefas. Uhum. Isso é do feminino, né? E o homem, ele é muito daquele, ele pega, ele foca e vai. Isso é muito legal, são complementares. Mas por ser multitask, eu acho que quando a mulher também, ela assume isso, a prosperidade, ela é muito legal, porque ela é super responsável, ela é comedida nas tomadas de risco. Quando ela entende, ela se sente segura, ela faz um movimento, se bem assessorada, porque o que eu acho também? Não adianta a gente exigir que todo mundo entenda tudo do mercado financeiro. Uhum. É como se eu agora quisesse entender de medicina para tomar um remédio. Claro. Ou entender de um processo para responder a alguma ação. Não, você realmente precisa ali usar dos profissionais que você tem ao lado, porque eles vão somar nas suas percepções. Eles vão traduzir o economês, as 1001 entrelinhas que tem, tem renda fixa isento, tem que paga dividendos, sem imposto de renda. Então, são tantas prerrogativas que alguém precisa traduzir aquilo e falar, olha, isso aqui é um bom investimento, vamos diversificar de tal e tal forma, ou trazer até o seguinte, você quer investir em um pouco mais de risco? Eu sou fanzaça da Bolsa. Comecei minha carreira lá, eu fui trainee do Santander, fui contratada como gerente trainee na carteira de trabalho, tem até hoje escrito lá, coisa mais fofa do mundo. E aí eu comecei na Bolsa, e eu tinha, 20 anos de idade, e ali foi onde eu comecei a ter o contato mais forte com investimento, né? Para finanças eu já flertava um pouco, era algo que me interessava, tanto que eu segui carreira nisso. Mas, enfim, tive que estudar bastante, porque se você quer carreira, você tem que ser excepcional. E depois galguei fiz administração, fiz MBA em finanças, e não era a minha paixão. E em que momento Olha que virou a sua paixão? Virou a minha paixão a partir do momento que eu vi que, assim, o mundo, ele é pautado em números. Não dá pra gente ignorar isso. Tudo são números, os algoritmos são números, a física são números, a química, tudo engloba números. E quando eu vi que isso podia mudar a vida das pessoas, eu já comecei, já faca na caveira, na bolsa e tudo, eu falei, opa, isso aqui é interessante, vou aprofundar. E aí eu acho que somando isso com esse interesse genuíno que eu tenho nas pessoas, que é da mulher, né, de vem cá, deixa eu entender, qual que é teu momento? Então vamos lá, Ellie tem 2 filhos, tá com um Giancarlo, um neném super gostoso, empresária, vamos entender o que vai ser bom para ela nesse momento. E aí é muito particular, né? Não dá para eu fazer escalável. Eu vou colocar para todo mundo assim, não, você é você, eu sou eu. Esse tailor-made, para mim, faz toda a diferença. É artesanal, né? A gente pode dizer que é um trabalho artesanal. É o médico. Exato. Sim, e cada caso é um caso. Exatamente. Cada necessidade é uma necessidade. Só que o que mais eu fico ainda, não sei se a palavra chocada é a melhor para esse momento, mas que me incomoda e que é uma coisa que eu venho falando que a gente precisa mudar, é essa cultura de não falar sobre dos próprios relacionamentos dentro de casa com o cônjuge, não querer falar quanto ganha ou deixa de ganhar, não querer contar como está a sua situação financeira, ter esse tabu todo para falar, olha, eu ganho, 2 mil, eu ganho 3 mil, tá bom, nossa renda então são 5,
Se é 5, a gente tem tanto de despesa e tanto a gente guarda. E eu sinto que ainda tanto os pais não falam com os filhos, quanto os cônjuges são completamente separados, eles não falam. É um tabu, né? Parece um tabu. E aí eu lembro que logo nesse começo eu sei porque eu sentia muito isso. Quando o Fred falava assim comigo, tá bom, quanto você faturou esse mês? Nossa, que abuso, você tá me perguntando quanto eu faturei? Que deselegante. Aí ele, a gente é casado, se eu não souber como tá a tua vida financeira, a gente vai ter problema, porque é tudo uma coisa só. A partir do momento que você casa, é claro, você tem ali separação, não tô falando de regime de casamento, mas é uma família, você tem filho, tem não sei o quê, aquele dinheiro é da família. E você tem que conversar de forma clara, olha, esse mês dá pra fazer, esse mês não dá pra fazer, esse mês nós vamos guardar mais, esse mês nós vamos guardar menos. E por isso que eu te chamei, falei assim, isso é um assunto legal pra gente conversar. Cassiana, e qual que é a proporção, assim, de conta que uma pessoa deve guardar mensalmente? Vamos supor, uma mulher solteira que tá começando a vida ali nos 30 anos. 30 anos, se ela ainda é solteira e não tem filhos, eu acho que já dá para caminhar para uma magnitude de 30%, 40%. Eu gosto de puxar a régua sempre alto, porque muitas vezes você vê que você tem gastos muito desnecessários. Então, quando você tem essa disciplina que o empresário acaba que obrigatoriamente tendo que ter, que é olhar as contas, olhar os custos, olhar as receitas e entender um pouco disso, você tem que entender que você é como se fosse uma empresa. Né, o tanto que me entra, o tanto que me sai, quais são os gastos que eu tenho aqui. Então, se cada pessoa se enxergar como uma empresa, né, você vai entender o quanto você vai poder faturar. Eu gosto de, nessa condição que você está falando, ainda sem filhos, eu puxo ainda mais a régua, tá? Porque eu acho que se não estiver investindo muito em estudo, uma MBA, que via de regra também não é barato, alguns são, né, gratuitos, outros não, acho que dá ainda para puxar mais essa régua, porque o que acontece, as pessoas também, elas para casarem, elas estão aumentando mais o prazo, porque elas falam, não, eu quero ter dinheiro, eu quero... Então você vai postergando, né? Então, sim, vamos usar o dinheiro de uma forma mais suave, mais leve. No começo. Exato, e falando exatamente como você colocou entre casais, dando um passo atrás, eu acho que no namoro, as pessoas já precisam falar sobre isso, porque às vezes esse tabu e o não conversar geram expectativas totalmente frustradas e totalmente díspares. Um está olhando para o lado, o outro está olhando para o outro. Exemplo, já vi situações de namoro onde a mulher tinha expectativa de que o homem pagasse absolutamente tudo. E no casamento, o homem pagou por um determinado momento, depois não pagou mais, e aquilo gerou uma frustração tão grande que levou ao divórcio. Eu falo. Entendeu? Existem coisas que têm que ser ditas. Olha a gravidade disso, né? Às vezes uma família se desfaz porque o problema está na comunicação do dinheiro, né? Quanto cada um ganha, como que nós vamos poder contribuir. Às vezes sim, o homem tem a possibilidade de prover tudo e ótimo, se assim ele desejar existir um mesmo bolso, tá ótimo, tá incrível. Agora, tem casos em que a renda da mulher ainda é necessária para somar para aquilo que eu chamo de básico, né? Para você construir uma família. Passar do básico, então vamos para viagens, presentes, começar a pensar em um filho, isso tem que ser conversado todo mês. E assim, e também a maioria dos casos hoje no Brasil, de meu Deus, saindo da bolha, tá? As mulheres carregam sim a família nas costas com o salário delas. E muitas vezes, o marido está desempregado, ou teve problema de o marido ser alcoólatra, assim, não consegue, né? E a gente já sabe que no Brasil tem são muitos casos, não são poucos. A gente falar de uma família estruturada como a nossa, a gente é privilegiada, a gente está na bolha da bolha, porque a realidade é outra. E assim, se essa mulher não aprende a cuidar do próprio dinheiro, ela não vai conseguir dar futuro para os filhos, porque com o marido já não deve contar. E normalmente elas são sozinhas. É isso, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. E via de regra os filhos também recaem
todo sobre a mãe, né? Eu acho que a gente tem muita mulher sobrecarregada, hoje em dia. E me dá, assim, dor no coração de ver. Né? Mulheres que precisam hoje ser pai, mãe, provedoras. Isso realmente é muito triste, porque elas estão exaustas. E no momento que elas estão exaustas, elas talvez deixam de ser a prioridade delas, e talvez elas não podem ser a boa mãe no tempo de qualidade que ela pode ter, porque ela vai precisar se dividir, mas elas estão exaustas. Exaustas, já não tem mais estrutura emocional para poder lidar, e vai pedalando as contas, vai pedalando a educação dos filhos, e ali vai virando uma bolha que chega um tamanho do problema, e aí no final, né, a culpa sai como a culpa materna. A culpa foi da mãe que não estava lá quando o filho começou sempre. Sei lá, a beber, enfim, a matar a aula. Sim. Mas isso é geracional e tá vindo de muitos anos, né? E a gente precisa cortar. Precisa, e eu acho que isso, assim, urgentemente precisa mudar. Porque mulheres exaustas, estafadas, elas estão fazendo o papel da mulher e do homem, e isso, de uma certa forma, também acaba aqui indiretamente masculinizando a mulher. E às vezes ela não quer estar naquele lugar. Às vezes ela quer simplesmente estar no lugar de mulher e prover da forma que é possível, não extremamente sobrecarregada. Ou se o marido puder prover, e existe um combinado ali para que ela tenha a tranquilidade de ser mãe dentro do contexto de família, eu acho que isso é muito incrível. Eu já vi situações de casais casadinhos, os dois dividem na casa, só que na hora de dividir a maternidade, o pai não faz nada. Isso sobrecarrega também. Lógico. Né? E casados dentro da mesma casa. Então é uma mãe ali num contexto familiar extremamente sobrecarregada, porque ela tem que prover, ela tem que maternar, ela tem que se cuidar, então alguma coisa está cambaleando, e via de regra eu vejo que é sempre a mulher que não está legal, ou a saúde não está legal, a cabeça não está legal, e aquilo me dói, né? Então eu acho que essa falta de combinação do financeiro, e eu acho que dentro de uma família, pensando, né, no casal e filhos, eu acho que o homem realmente precisa saber se colocar e entender, correr atrás para prover aquilo que é necessário. Não dá para a gente ter uma geração com homens que vão deixando tudo bem porque a mulher contribui. Não tá tudo bem. Não tá. Porque contribui em casa, a responsabilidade de mãe é gigante. Mãe não substitui pai, pai não substitui mãe. Mãe é mãe, e pai é pai. Eu concordo. Então, é muita coisa. É muita coisa. E eu acho que a lei da máscara de oxigênio é aquilo seguinte, deu pane, caiu, você tem que pôr em você para depois pôr nos outros. Então, se a mãe não tá bem, o cerne daquela família, do equilíbrio, do espiritual, da educação, não está bem, e isso acho que vem muito da energia feminina, a casa não está bem. Exato, isso que eu ia te perguntar. E como que a gente faz para educar nossos filhos e filhas para cortar esse cordão umbilical que está tão devastado? Esse modelo já foi, a gente já viu que não funciona, muita família quebrou, e não estou falando só no sentido financeiro, quebrou emocionalmente também, porque muitas mães tiveram que ir para a luta já depois de muito mais velha, sendo que nunca tinha trabalhado, tinha sido mãe a vida inteira. Muitos pais tiveram que assumir para uma família inteira, olha, nós quebramos, a partir de agora você vai para a escola pública, tipo, a gente sabe de inúmeras famílias, e isso mexeu com muita gente, né? Só que só educação para resolver. Qual que é a melhor forma de educarmos nossos filhos, essa nova geração, para a gente não cometer os mesmos erros? Cassiana, eu acho que a melhor forma o adulto, ele precisa se conscientizar do tamanho da responsabilidade que é a educação financeira. Porque isso reverbera na segurança da família, dos filhos, na educação. Se não conseguir prover sempre, vai ter que mudar o nível da educação ou não vai poder ter acesso. Isso tudo é o alicerce de sustentação para a educação, saúde, segurança, né? Bem ou mal, a gente precisa ter esse olhar para segurança.
Então eu acho que primeiro o adulto precisa se conscientizar que é impossível você ensinar aquilo que você não sabe. E para os nossos filhos, eles são esponjinhas. Eles são esponjinhas. Eles vão numa observação, num boleto que você pagou, ele já olha e começa a ter noção. Então, se você não puder ser o exemplo, que não é muito, não precisa ser PhD. Eu acho que minimamente começar a olhar para um dinheiro de uma forma mais saudável, com prosperidade, e olhar para isso como algo bom, já é meio caminho andado. Não ter preguiça, falar ai, que assunto chato, ai, não gosto de número. Tira isso da cabeça e fala, eu vou falar de dinheiro, eu preciso, dinheiro é prosperidade, eu quero prosperar. Porque isso a neurociência já mostrou, né? Tudo que você fala, o seu corpo entende. Então acorda e fala, hoje eu vou prosperar. Hoje realmente eu vou, o meu dinheiro é muito importante para mim, eu quero ganhar mais dinheiro. E aí você muda a sua postura, tanto para ter disposição para estudar. Hoje a gente tem muitos conteúdos disponíveis. Às vezes tirar 1 hora por semana e procurar incríveis programas como esse, como vocês promovem, né, onde abertamente a gente fala sobre todas essas questões, expõe, né, a realidade, que eu acho que isso também conscientiza. Então, entender que quando você sabe lidar bem com o dinheiro, né, de minimamente fazer conta, senta todo mês, no mínimo, você tem que fechar o teu mês. E aí quando eu vejo o homem sentando e fazendo conta, eu falo, gente, que charmoso isso! Eu acho incrível. Dá uma segurança, né? Dá uma segurança. Essa pessoa faz conta. Essa pessoa faz conta. Você não tá no escuro. Então então você pode estar desempregado, não tem problema nenhum. Vai atrás, procura trabalho, faz conta, reduz os custos, assume essa responsabilidade. Mas uma coisa que eu acho legal é que a gente está falando de feminino e masculino, tá? As finanças, eu acho que elas são inerentes aos dois. Sim, totalmente. Porque a mulher hoje tem o dinheiro dela, ou ela tem uma herança, ou ela não tem nada e quer ter muito. Ela vai precisar entender sobre o tema. É obrigação do ser humano. Do ser humano. Ponto. Assim, não tem mais essa. Esse foi mais um no Corre Com Elas. Espero vocês aqui no próximo episódio na BMC News.